Boa tarde, pessoal. 1 Tessalonicenses 2. Abram comigo lá, por favor. Me foi pedido para falar com vocês sobre a felicidade de Deus, o amor de Deus e missões em Deus. Falei com vocês sobre felicidade de Deus ontem à noite. Falamos um pouco sobre que o que traz a felicidade para o Senhor é a busca da sua própria glória e nos mostrar a sua própria glória. E Ele faz isso nos salvando ao longo da história. Falei com vocês a respeito do amor, hoje pela manhã, quando falamos a respeito do amor de Deus em nosso coração, que nos leva a amarmos uns aos outros. Isso mostra aquilo que Piper chama de hedonismo vertical e o hedonismo horizontal. E que o prazer na pessoa de Deus está intimamente ligado com o prazer que nós encontramos uns nos outros. E agora, o último ponto que me foi pedido foi para falar sobre trabalho missionário, ou missões em Deus. E eu estou feliz porque o Weber, na palavra que ele deu hoje de manhã, ele entrou um pouco nesse campo também, quando ele trazia a palavra dele. E eu vou entrar um pouco mais nesse ponto com vocês agora à tarde também. E para isso eu gostaria de ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, e olharmos o pensamento de Paulo, o coração de Paulo, durante o seu trabalho missionário em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária. Vou começar a ler então o texto e nós vamos lendo e refletindo à medida que fomos expondo. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Apenas até aqui por enquanto. Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele escreve na sua segunda viagem missionária. A primeira, vocês lembram, é quando Paulo, junto com Barnabé, são separados pelo Espírito Santo numa reunião de oração ali em Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé eram pastores. Na verdade, Barnabé era o pastor, o apóstolo Paulo era um tipo de um auxiliar de Barnabé, ele era o segundo pastor ali. Mas o Espírito Santo mostrou à igreja que era da vontade de Deus que eles plantassem igrejas e que eles saíssem dali e passassem por alguns lugares, e eles foram acompanhados de João Marcos, e eles fizeram isso naquilo que seria só a parte sul da atual Turquia, a parte mais baixa da Ásia Menor. E eles fizeram essa viagem missionária e logo voltaram para Antioquia da Síria. E aí então, depois de um tempo, eles entenderam de Deus fazer uma segunda viagem missionária. E aí então Barnabé quis levar o seu primo junto, Marcos, mas Paulo não quis levá-lo junto, porque ele tinha abandonado os dois no meio do caminho, e houve uma desavença tal entre Paulo e Barnabé que os dois se dividiram. Barnabé seguiu com Saulo. Continuo? Ok. Está tudo certo aí? Tá bom. Barnabé seguiu com Saulo, aliás, você está vendo só, né? Barnabé seguiu com João Marcos para a ilha de Chipre, enquanto Paulo foi com Silas e depois Timóteo. Timóteo começou a acompanhá-los no meio da segunda viagem, para essa segunda viagem missionária. Se quiserem que eu tire e pego o microfone de mão, não tem problema. Segue com esse daqui? Melhor trocar? Então tá bom, deixa eu trocar então. Deixa eu desligar aqui, hein? Alô? Som. Pode ser esse? Então, Paulo e Silas seguiram, e eles foram para aquela parte mais sul da Turquia, onde eles começaram a visitar algumas igrejas que ele já tinha plantado na primeira viagem. Dali, então, ele subiu mais um pouco para Filipos, onde ele plantou a igreja, algumas pessoas se converteram, Lídia se converteu, só que ali eles foram falsamente acusados, foram surrados, levaram, enfim, aquelas chibatadas sobre as quais o Piper falou e o Weber leu hoje de manhã. Eles foram levados quase como mortos para a cadeia da cidade de Filipos, arrastados, seminus,
lá cheios de feridas, eles começaram a cantar. Perto da meia-noite as paredes tremeram, as cadeias se abriram, o carcereiro quis se matar. Paulo disse para ele não fazer aquilo. Paulo foi lá e evangelizou o carcereiro se converteu, a família inteira dele se converteu, foram batizados. Paulo voltou para a cadeia no dia seguinte, porque descobriram que ele era cidadão romano, expulsaram ele da cidade, antes que superiores romanos viessem ali e punissem as autoridades dali por terem feito o que fizeram com um cidadão de Roma, sem autorização, sem um prévio julgamento. Paulo, saindo dali, ele continua sua viagem missionária mais ao norte, daquilo que hoje seria a atual Turquia. E ele vai então para toda essa região que hoje a gente conhece como Galácia, Ponto, Bitínia, Trácia, passando por Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, Filipos. Então ele tem aquele sonho do varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Lembra lá em Atos dos Apóstolos? Então ele vai para a Macedônia, dá uma volta, passa por Ponto, Bitínia, Trácia, chega na Macedônia, passa por Anfípolis, Apolônia e cai em Tessalônica. Tessalônica ele passa 3 semanas, 21 dias pregando. Muita gente se converte ali em Tessalônica, mas ali acontece o mesmo que começou a acontecer em Filipos. Alguns judeus começam a bagunçar a cabeça do povo para que o povo fosse em cima de Paulo e o prendesse, porque ele estava ensinando coisas erradas que eram contra o próprio império. Invadem a casa do Jason, que é um dos caras que tinha se convertido, lá em Tessalônica, mas não o encontram ali, prendem Jason, mas ele paga a fiança e ele e os demais irmãos são soltos. Numa madrugada seguinte, eles pegam e jogam Paulo e Silas pelas muralhas da cidade, eles fogem para a cidade vizinha, saem fugidos de Tessalônica e vão para Bereia. Em Bereia, Paulo vai pregar de novo o evangelho, plantar a igreja em Bereia. Alguns que estavam lá em Filipos passaram por Tessalônica, descem a Bereia. De Bereia, ele foge de lá mais uma vez e vai para Atenas. Quando ele está em Atenas, ele prega lá no Areópago para os estoicos, para os epicureus e para todas aquelas demais pessoas no Areópago. Quando Dionísio se converte, outros se convertem, mas depois de um tempo ele sai dali e desce um pouco mais ao sul, já saindo da Macedônia, passando pela Grécia e agora chegando na província da Acaia, cuja capital era Corinto. Quando ele chega na Acaia, em Corinto, ele recebe um casal amigo deles, que era o Áquila e a Priscila, que vieram expulsos de Roma, com um monte de judeu que foram expulsos de lá também pelo imperador Cláudio. E aí então ele espera ansiosamente pela chegada de Timóteo lá em Corinto. Quando Timóteo chega em Corinto, Paulo de Corinto manda uma carta lá para Tessalônica, porque ele passou 21 dias só com eles. E ele queria se assegurar que eles estavam bem. E ele não só recebe Timóteo, mas ele manda o Timóteo de volta com algumas instruções, com uma carta, e depois Timóteo voltaria e ele mandaria outra carta, e ali Paulo começaria um relacionamento com os tessalonicenses. Paulo se alegrava muito pelos tessalonicenses. Os tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, é a igreja mais elogiada por Deus no Novo Testamento. É tipo a igreja padrão, a igreja raiz. Aquela igreja para a qual toda a igreja de hoje em dia tem que olhar e se espelhar. Nós quase não percebemos um erro, uma falha, um desvio naquilo que é dito para os irmãos de Tessalônica. Paulo, no capítulo 2, ele vai apresentar um pouco a respeito dessa chegada entre eles. Vamos olhar o texto então, verso 1, 2 Tessalonicenses 1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo se lembra, portanto, a gente acabou de ler o texto, como foi essa chegada ali. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, lembra do que eu acabei de dizer? Como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a uma luta. Que luta é essa? Segura com o dedinho em 1 Tessalonicenses e volta lá para Atos 18 comigo. Rapidinho, lá em Atos 17, melhor dizendo, a gente vê Paulo chegando em Tessalônica. E aí vamos ver que luta é essa sobre a qual ele aqui descreve. Em Atos 17, verso 1, a gente lê assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, discutiu com eles a respeito da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo.
Alguns deles foram persuadidos, se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram, isso é muito forte, Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E veja o verso 10 também. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Ou seja, Paulo está lembrando os tessalonicenses, aqui em 1 Tessalonicenses 2, daquilo que havia acontecido lá em Atos 17. Qual era a motivação no coração de Paulo em fazer missões? Por que Paulo estava fazendo missionário? Qual é o ponto do Piper no seu livro Em Busca de Deus, que deve estar no coração de todos quando todos fazem a obra missionária? Ele também, quando escreve Alegrem-se os povos, que talvez seja um dos melhores livros sobre missões que já foram escritos, também do Piper, Alegrem-se os povos, qual é a motivação pela qual nós devemos fazer missões? Porque aquilo que é tratado pelo Piper é aquilo que está no coração de Paulo aqui. Por que mesmo tendo passado por surras em Filipos e perigos em Tessalônica, expulso de Tessalônica, ele vai para Bereia para fazer a mesma coisa que ele fez em Tessalônica, e pela qual ele quase foi preso, a mesma coisa que ele havia feito em Filipos, pela qual ele foi preso, a mesma coisa que ele fez em Listra e Derbe, onde ele também levou surra, onde ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, foi dado como morto. A ponto dos discípulos ficarem rodeando o corpo dele, dando ele como morto. Quando ele começou e acordou do chão, assustaram que ele estava vivo, sabe o que ele fez? Ele foi para a cidade do lado para pregar também o evangelho. Fazer missões, pregar o evangelho. O que está no coração desse homem? Por que ele faz tudo o que ele faz? Bem, continuando no verso 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Ou seja, gente, uma das principais motivações pelas quais a gente faz missões não é bajular pessoas. Uma das principais motivações para alguém que vai pregar o evangelho não é se tornar alguém benquisto, agradável, bajulador, lisonjeador, mas é alguém que prega o evangelho, alguém que fala a verdade. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo que fulano de tal não tem o dom, fulano de tal não é isso, não é aquilo, porque ninguém se converte, o ministério dele é um fracasso, ele não é um cara articulado, não promove eventos, não faz coisas que enchem a igreja, não tem visão. E via de regra se avalia uma pessoa por números, por cabeças que se contam. É como se a gente fosse um bando de gado, de boi, e dependendo da quantidade de cabeça que se conta dentro desse rebanho, então, grande sucesso tem o peão, não o pastor, mas o peão, e o boiadeiro, né, que toma conta desse grande pasto cheio de gado. Mas não é assim que se avalia o ministério de um homem. Qual era a motivação de Paulo? Não era prestar um relatório dizendo quantos se converteram nestas cidades e quantos foram batizados. Não era dizer se a igreja crescia ou diminuía em números, mas sim dizer se ela se fortalecia e amadurecia na fé. Era outra motivação, mas Paulo tinha essa motivação. Ele queria ser um braço de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para formar um povo, para que esse povo, instruído nas palavras do Senhor, pudesse glorificar a Deus. O objetivo final do apóstolo Paulo era ver pessoas glorificando a Deus. O objetivo final de Paulo não era prestar um relatório dizendo quantas pessoas se converteram, mas simplesmente dizer, ali eu deixei uma comunidade que adora ao Senhor. E assim a gente vê ao longo das Escrituras, tanto no tempo dos profetas quanto no tempo do Novo Testamento, que as grandes e verdadeiras obras missionárias e proféticas, elas tinham somente esta preocupação.
Quando a gente olha para o ministério de Jeremias, por exemplo, o profeta Jeremias, que pregou durante mais de 50 anos para a nação de Israel, para a nação de Judá, para o reino de Judá. Jeremias, que durante todo o seu ministério profetizou, proclamou as verdades de Deus. Quantos se converteram e se arrependeram diante da pregação de Jeremias? Durante mais de 50 anos de ministério. Nós tínhamos alguns homens fiéis ali, que foram reconhecidos como fiéis, mas que não eram o alvo principal da pregação de Jeremias. Nós temos como contemporâneos a Jeremias, alguns que se encontravam fiéis a Deus, como por exemplo Daniel, que se torna profeta depois na Babilônia, aqueles que recebem os nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram homens fiéis a Deus lá. Mas não foram a eles que as palavras de Jeremias estavam sendo direcionadas. Jeremias, quando pregava para o povo, para o rei, para os filhos do rei, para a casa imperial que estava toda afastada. E o que a gente vê é que durante mais de 50 anos pregando, nunca ninguém se converteu diante da pregação de Jeremias. O ministério de Jeremias foi um fracasso? Quem é que ousaria dizer que o ministério de Jeremias foi um fracasso? Nunca ninguém se converteu diante do ministério dele. Você diria que foi um fracasso? No entanto, Deus o honrou com a sua história na palavra de Deus, capítulos e dezenas de capítulos contando sobre a sua fidelidade, entregando a palavra de Deus, a fidelidade do Senhor punindo aquele povo diante da dureza de seu coração, diante da palavra de Jeremias. O Senhor não mediu o sucesso no ministério e na vida e nos dons, no exercício dos seus dons, com base em quantas pessoas ele ganhou. Quantas pessoas se arrependeram, mas com base na fidelidade de Jeremias na proclamação do Evangelho, na proclamação da mensagem de Deus, na proclamação do arrependimento. O fato é que ele foi honrado por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento também foi honrado quando os discípulos retornam para Jesus e o Senhor pergunta a eles: quem os homens dizem que eu sou? Dentre as respostas que os apóstolos deram, nós encontramos, alguns dizem que o Senhor é João Batista que retornou dos mortos. Outros dizem que o Senhor é Elias que retornou dos mortos. E outros dizem que o Senhor é Jeremias que voltou dos mortos. Não só elogiado e reconhecido, e cuja história é inspirada, foi colocada nas Escrituras, não só foi usado por Deus para ser o autor provável do livro de 1ª e 2ª Reis, provável autor dos livros de 1ª e 2ª Reis, como também comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Por quê? Porque a vida de um homem não se mede com base em quantas pessoas ele trouxe para Jesus, mas se mede com fidelidade em como ele viveu a sua comunhão com Jesus e no seu desejo sincero de ver outras pessoas glorificando a Jesus. Eu não sei se está ficando claro para você, mas para Paulo, a grande motivação do seu coração era ver outras pessoas tendo o encontro que ele teve com Cristo e glorificando a Cristo como ele. Quantas pessoas viriam? Isso não era da conta de Paulo. Isso não estava no poder de Paulo. Como também não estava no poder de Jeremias. Quantas pessoas você e eu converteremos também não está no nosso poder. Quantas pessoas, aspas aqui, ganharemos para Jesus não está em nosso poder. Porque o convencimento não está em nós. A eficácia da palavra e do poder não é nossa, mas do Espírito que habita e que age e que fala por meio de nós. É óbvio que nós devemos orar para que o Senhor nos dê vidas. É óbvio que nós podemos orar para que o Senhor nos use para que pessoas se convertam. E é óbvio que o Senhor pode fazer isso através das nossas vidas e que isso vai trazer alegria para o nosso coração. Mas e se Deus não quiser? E se ele nos usar como usou Jeremias? E se ele falar para nós o que ele falou para Isaías? Você vai pregar, mas o povo não vai ouvir. Você vai profetizar, mas eu vou endurecer o coração deles. De modo que ouvindo não escutem, enxergando não vejam. E você vai falar e o povo não vai se arrepender e não vai te ouvir, porque eu não quero que eles se convertam, não quero que eles voltem a mim. Mas eu estou te mandando, Isaías. Que ministério difícil de Isaías, mas ele foi e pregou, e Deus o honrou, e Deus o usou. É óbvio que assim, você e eu podemos ter prazer no ministério missionário, no trabalho missionário, mesmo quando não vemos ninguém se convertendo.
Usando mais uma vez a palavra dos profetas, quando Deus diz que a sua palavra nunca voltará para si vazia, quando ele diz isso através do profeta Isaías, inclusive, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a palavra dele está na sua boca e na minha boca, na boca de Isaías, do Jeremias, ou de Jesus, ou de Paulo, ou de Pedro, e a gente compartilha com as pessoas, isso nunca vai voltar vazia. Porque a palavra de Deus, ela tanto salva quanto mata. A palavra de Deus, ela é capaz de trazer a fé e abrir os olhos das pessoas e assim justificar, como ela é poderosa também para mais uma vez confirmar a condenação na vida daquela pessoa. Ela justifica e condena. Ela mata e salva. Ela cura, mas ela torna ainda mais enferma a vida daquele que não se arrepende. Por isso que a palavra não volta vazia. Aquela pessoa não poderá dizer que ela nunca ouviu o evangelho, porque você pregou para ela. Não terá sido inútil. Mas eu falei e a pessoa não se converteu. Se você falou, você já fez o que deveria ter feito. Já foi um sucesso, digamos assim. Porque a palavra foi anunciada e o foco de Deus é esse. O foco seu e meu é sermos emissários, mensageiros, embaixadores, arautos, proclamadores. A gente só conta a história. Quem faz a obra é Deus. A gente lança a semente. Quem faz ela brotar e nascer é Deus, não é a gente. A gente ora, entrega e vai dormir, pedindo ao Senhor que traga vida àquele que está morto. Paulo sabia que essa era a sua missão. Paulo tinha alegria em realizar essa missão. É por isso que quando ele chega em Tessalônica, ele não quer bajular ninguém. Ele não quer criar eventos que tornem o ambiente mais agradável para poder convencer as pessoas, fazer primeiro amizade com elas. Paulo simplesmente prega. Você pode ser amigo? Pode. Você pode fazer evento? Pode. Você pode fazer um churrascão? Pode. Você quer fazer uma festa junina para atrair o povo para a sua igreja? Faz o que você quiser. Mas se o teu foco for esse, você está errado. Porque o foco não deve ser a festa, o foco não deve ser o banco agradável, o foco não deve ser o ambiente favorável, o foco deve ser a sua vida. O foco deve ser o prazer que você tem no seu coração, e porque você tem tanto prazer em Deus, você quer que aquela pessoa tenha também. Pensa que eu sou uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem Deus na vida. Pensa que eu sou uma pessoa que carece da salvação, e você é alguém que tem a salvação. Por que é que você quer me ter no meio da sua igreja? Por que você quer me ver ali? Por que você quer me levar para lá? Se for qualquer outra motivação que eu tenha no meu coração o mesmo prazer que você tem no seu, de eu encontrar o mesmo que você encontrou em Deus, está errado. Porque eu quero que a minha igreja cresça. Porque eu quero que todo mundo saiba que agora nós somos tantos membros. Porque eu quero dizer depois que no nosso encontro estava lotado de gente. Porque eu gostaria depois que a minha denominação fosse maior que a denominação do outro. Porque eu quero encher a boca e dizer, está vendo, Deus está nos abençoando. Todas estas motivações estão erradas. São perigosas também. Terreno perigoso. Porque quando o nosso foco é apenas em muita gente, muito barulho, muitas pessoas, isso pode nos levar a criarmos situações em que estaremos bajulando essas pessoas, em querermos usar linguagens de persuasão, técnicas neurolinguísticas, métodos que façam com que essas pessoas sejam atraídas, não pelo evangelho, mas pelo método. No dia que você não tiver mais um método, a pessoa vai sair da tua igreja e vai procurar outra que tem aquele método. Como muitos já escreveram e ainda hoje escrevem, Mark Dever tem escrito muito sobre isso, aquilo com o que a gente ganha a pessoa é aquilo com que a gente vai manter essa pessoa. Se você ganhou a pessoa com louvor, você vai ter que manter a pessoa com louvor. O dia que não tiver mais louvor na sua igreja, ou o dia que o pessoal da banda brigar com você e sair, esquece. Você ganhou por causa do grupo de jovens da tua igreja? Ótimo. No dia que esse pessoal que hoje é jovem fica tudo velho, aquela pessoa sai da igreja, vai procurar uma outra igreja. Se você ganhou ele porque, sei lá, o templo é um lugar legal e fica do lado da casa da pessoa e é um ambiente gostoso, no dia que Deus mandar um furacão e o tempo cair, e vocês tiverem que mudar para outro lugar, alguma coisa acontecer e não poder ser mais naquele lugar, você perdeu aquela pessoa, porque ela só estava ali porque é do lado da casa dela, porque o ambiente é agradável, porque o louvor é bom,
Porque aquilo com o que você ganha a pessoa é aquilo com que você mantém a pessoa. Agora, se você ganha a pessoa com o evangelho, se aquilo com o que você ganhou a pessoa é aquilo com o que você foi ganhado um dia, ou seja, encontrar em Deus prazer, pode acabar o templo, pode acabar o ar-condicionado, pode acabar a cadeira confortável, pode acabar o que for. Vocês podem começar a se reunir numa caverna ou debaixo de uma mangueira, aquela pessoa vai estar lá, porque ela vai por causa do evangelho. Ela vai por causa da palavra, ela vai por causa daquilo que traz satisfação para ela, que é aquilo que traz satisfação para você. Paulo está deixando claro para eles que ele sabia muito bem aquilo que ele tinha feito lá em Tessalônica. No 6 ele diz, também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês nem de outros. Um verdadeiro missionário não busca isso. Embora, como apóstolo de Cristo, enviado de Cristo, missionário de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo quer lembrá-los simplesmente que a motivação pela qual ele fez o trabalho missionário era ver entre os tessalonicenses um povo que tinha prazer em Deus. Logo, toda motivação missionária, todo trabalho missionário deve ter como motivação, como cerne, procurar encontrar pessoas que estão glorificando a Deus também. Verso 10, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e a sua glória. Aqui ele dá uma alfinetadinha neles dizendo, olha, o Deus que nos chamou, ele nos chama para vivermos de uma maneira digna. E a palavra digna aqui, a palavra axios, no grego, significa viver como um representante daquele a quem você representa. Então, tipo assim, aquele de quem você foi tirado é aquele que você mostra. Como é que a gente pode colocar isso? Sei lá, imagina uma peça de madeira, tipo a madeira que foi usada para fazer esse bumbo aqui. Você pode ver que não pintaram o bumbo de preto e branco, com o símbolo do Corinthians em cima. Poderiam ter feito isso, afinal de contas, Deus é fiel. Mas decidiram deixar a cor da madeira. Ué, Deus não é fiel, gente? Deus não... Como é que é o seu nome, irmão? Guilherme do quê? Guilherme Maciel acabou de dizer que Deus não é fiel. Vocês coloquem isso nas redes sociais, porque nós temos um herege entre nós. O Deus fiel das Escrituras deixou de dizer... Guilherme Maciel, anotem isso. Lembre-se desse nome. Deus é fiel, irmãos? Depois alguém evangelize o Guilherme Maciel, ele está precisando dessa orientação. Deus é fiel. Bom, mas por que não foi colocado isso e foi deixado? Porque, sem dúvida nenhuma, os veios da madeira e a coloração da madeira, vocês não estão enxergando direito, mas eu também não vou mexer aqui, senão depois o projeto solo vai brigar comigo, mas está muito bonito, dá para ver ali na bateria. Por que a gente deixa os bancos, por exemplo? Por que não pintaram de verde o branco? Porque ficaria horroroso. Pareceria, sei lá o que, um chiqueiro isso daqui, né? Um lugar horroroso, fedido, feio. Por isso que não pintaram de verde os brancos, mas deixaram da cor da madeira. Por quê? Por que vocês acham? Porque é para privilegiar a madeira. Logo, alguém que entende de madeira, eu não entendo absolutamente nada, poderia dizer, essa madeira aqui é a madeira da árvore tal. Outro dizia, não, essa madeira aqui é da madeira da árvore tal. Pessoas que entendem de madeiras e tudo mais. Por quê? A coloração, os veios e muitas outras coisas permite que seja comunicada a nós algumas realidades daquela árvore. Porque ainda é evidente a nós por meio da aparência, assim como do banco, algumas coisas que estão associadas à árvore da qual ela foi tirada. Dessa maneira, ela dignifica aquele tipo de árvore de onde ela foi tirada. É um exemplo bobinho, mas é um exemplo que serve para a gente entender que nós fomos tirados de Deus. Nós estamos ligados a Deus
E Deus nos usa para espelharmos o seu caráter. E é isso que significa andarmos de um modo digno. Nós somos como madeiras que representam a grande árvore, digamos assim, que é Deus. É como se nós fôssemos parte. É como se, quando as pessoas olhassem para nós, eles se lembrassem, esse daqui é aquela árvore. Sabe o que fizeram com os cristãos lá em Antioquia da Síria? Esses são cristãos, porque a maneira como eles vivem é igual à maneira como Cristo vive. Quando pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, era porque eles andavam de uma maneira que dignificava, que espelhava. É essa a ideia da palavra aqui. Honrava. Bem, ele continua dizendo o seguinte: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. E é que ao receberem a palavra, que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Por exemplo, volte comigo lá para Isaías 55:11. Isaías 55:11. Que palavra é essa? E que mudou a vida deles, e que fez com que eles se transformassem no que se transformaram. Isaías 55:11, um convite gracioso de Deus a que a gente se arrependa e o invoque e sejamos transformados. Aquele que tem sede, vem às águas. Isaías 55, que para mim é tão maravilhoso quanto o 53. Mas lá no verso 11 ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra é de Deus, ele tem um desígnio por meio dela. Quando ela sai da sua boca e da minha, ela cumpre o seu propósito, ou para salvar ou para condenar alguém, ou para dar vida ou para matar uma pessoa, ou para ferir ou para curar aquela alma. Mas a gente é só o arauto, a gente tem só o papel do profeta, a gente tem só o papel daquele que anuncia. Vá comigo agora, por favor, para Atos 20, verso 32. Atos 20, 32, um pouco mais à frente aí. Atos 20, 32, onde mais uma vez nós lemos sobre o poder da palavra. Quando Paulo, em Mileto, depois em Éfeso, ele dá uma palavra aos de Éfeso e retorna depois para a cidade de Jerusalém, depois de lá volta para Antioquia. E nessas viagens e despedidas nós lemos o seguinte, no versículo 32, Atos 20, 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. Que faz o quê? A palavra que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, é a palavra que nos dá herança entre os que são santificados. Que palavra é essa? É aquela que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Em que sentido essa palavra que nos conduz a Deus, ela é viva? No sentido de que essa palavra, ela não é meramente um livro. A palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. E é nesse sentido que João, o apóstolo, quando escreveu o seu evangelho, ele começa dizendo que no princípio era a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o verbo de Deus. E lá no versículo 14 ele vai dizer que esta palavra, este verbo, se fizeram o quê? Carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e andou entre nós e vimos a sua glória, a sua aparência. Ou seja, nós não estamos falando de um mero livro, como tantos outros que estão aí à disposição. Nós estamos falando de uma palavra que é viva e que é eficaz. Nós estamos falando de uma pessoa, de um verbo que um dia se encarnou, que permanece entre nós por meio da sua palavra. Palavra que nos traz a fé, palavra que nos santifica. Palavras de Jesus, como em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós dependemos dela. Paulo aqui recorda aos Tessalonicenses que ele e eles também lá estavam sendo perseguidos por causa da palavra.
Bem, continuando, ele diz o seguinte. Ele diz ainda aí, verso 13 mais uma vez, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram. Não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Da mesma forma como os judeus perseguiram os seus patrícios, os seus conterrâneos, os cidadãos da Judéia que se convertiam, os tessalonicenses estavam sendo perseguidos por outros tessalonicenses que não haviam se convertido. Assim como aconteceu na Judéia, estava acontecendo em Tessalônica, e Paulo está lembrando, vocês estão passando por tudo isso por causa da palavra. Que vocês abraçaram a palavra trouxe uma nova vida, trouxe um novo prazer para vocês. 15, aqui ele abre um parentesezinho, os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradando a Deus, e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Paulo aqui os lembra e deixa claro que a mesma perseguição por causa do evangelho que ele sofreu foi a perseguição que os demais haviam sofrido também. Em Mateus 10, 22, em 1 Coríntios 1, verso 8, e capítulo 15, versículo 24, ele continua falando sobre as consequências de se buscar a Deus e de se querer proclamar o evangelho de Deus para as pessoas com quem a gente convive. Via de regra, será sermos afastados daqueles com os quais um dia caminhávamos. Porque querer trabalhar na proclamação do evangelho, fazer missões, seja transculturais, seja urbanas, gera esse tipo de afastamento daqueles que não têm o mesmo prazer no coração como vocês têm. E Paulo conclui versos 17 a 20 dizendo, e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui ele faz menção da ação diabólica na intenção de querer proibi-los de chegar até os Tessalonicenses. E é interessante, se você puder, abra comigo lá em 2 Coríntios 2,11. Ele faz menção dessas dificuldades graças a ações demoníacas em outros lugares também. Como, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele diz assim... 10 e 11, 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa também eu perdoo. Pois que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo tinha muito clara em sua mente que Satanás tem algumas intenções diante e contra o povo de Deus, especialmente aqueles que querem espalhar em outras pessoas um prazer na pessoa de Deus. E aqui ele diz, em 1 Tessalonicenses 2,18, que ele foi barrado por Satanás. Aí em 2 Coríntios também, no capítulo 11, um pouco mais à frente, nos versículos 13 a 15, nós lemos o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles
será conforme as suas obras. Paulo aqui não só menciona os falsos mestres, mas ele menciona o próprio Satanás, que se disfarça em anjo de luz e que muitas vezes usa ministros do evangelho para enganar pessoas dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios 12, verso 7, nós lemos: e para que não me ficasse orgulhoso, eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ou seja, Paulo tinha muito clara a noção de que existe uma batalha espiritual ao nosso redor, que opera sobre nós para nos desanimar, para nos chatear, para nos afastar das coisas de Deus, para nos esfriar no serviço com os nossos dons e para a gente ficar cada vez mais distante da palavra e da oração. Há uma ação demoníaca, mas não é só na nossa vida. Quando a gente está dedicado na obra, como Paulo estava, e aqui ele está na sua segunda viagem missionária, quando ele escreve 1 Tessalonicenses 2, o diabo também vai agir para nos desanimar na obra missionária. E, gente, quando ele, depois de falar sobre o diabo e o papel do diabo na obra missionária, atrapalhando o avanço da obra missionária, como é que ele conclui esse capítulo e o seu pensamento? Ele conclui falando qual era a coroa dele no trabalho missionário ali entre os Tessalonicenses. O que coroaria a sua vida e a sua obra e o seu tempo e os seus esforços? Manda Timóteo, recebe Timóteo, manda Tíquico, manda Trófimo e outros. Qual era no coração de Timóteo a alegria, a coroa dele? Era depois dizer para o pessoal lá em Antioquia da Síria: olha, lá em Tessalônica, 200 foram batizados. E na classe de novos catecúmenos, de novos convertidos de batismo do final do ano, tem mais uns 30. E a gente já mandou preparar uma piscina lá, porque a igreja em Tessalônica era batista. Vocês sabem disso, né? Brincadeira aqui, só para chatear os presbiterianos. Era isso que Paulo fazia? É óbvio que não. Não só a questão da piscina, como também a questão de ficar contando pessoas. Sabe qual era a alegria no coração de Paulo? A alegria do coração dele era isso que a gente lê nos últimos 2 versículos, o 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do Senhor Jesus na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. E quem eram esses homens e mulheres em Tessalônica? Eram pessoas que haviam recebido a palavra de Deus, que haviam se convertido genuinamente e que estavam suportando perseguições, traições, angústias por causa da palavra de Deus. Paulo está dizendo: vocês são o motivo da nossa alegria. Agora a gente vê que a obra missionária realizou, todo o nosso esforço missionário entre vocês valeu a pena. Porque é por isso que a gente faz missões. É por isso que a gente proclama o nome do nosso Senhor. É porque a gente deseja ver pessoas entre todos os povos exaltando o Senhor. É porque a gente deseja ver pessoas trazendo o seu coração ao Senhor. Volte comigo para o livro dos Salmos e a gente vai concluir lá nos Salmos. O livro dos Salmos fala muito sobre a adoração. Salmo 148. E o livro dos Salmos, ao contrário do que muitos pensam, é um livro muito missionário. Muito missionário. Veja comigo, por exemplo, o Salmo 148, que diz o seguinte, a partir do versículo 7. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem no monstros marinhos, e todos os abismos, fogo, granizo, neve, vapor, ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, todo gado, animais que rastejam, aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima do céu e da terra. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Olha que interessante isso daqui. O povo de Israel é convidado a cantar as maravilhas de Deus entre outros povos, para que no meio desses outros povos, estes outros povos pudessem, juntos com o povo de Israel, exaltar o nome de Deus também. Mas o único que exaltava o nome de Deus era Israel. Se o povo de Israel estivesse no meio de outros povos, o que eles ouviriam eram cânticos a Baal, eram cânticos a Marduk, eram cânticos a Azerá,
Eram cânticos a Moloque e outros deuses, outras divindades. Mas aqui ele está dizendo que lá, enquanto eles estivessem sendo luz entre as nações, eles veriam com que gente de outros povos cantassem ao Senhor também. Todo o seu povo, toda a assembleia, todo o povo de Deus, no meio dos outros povos, cantariam e veriam gente de toda a terra também exaltando o Senhor, adorando o Senhor. E é isso que a gente encontra em praticamente todos os salmos, ou em quase todos os salmos de adoração e de exaltação. Um desejo de cantar o nome do Senhor entre outras nações. De cantar o nome do nosso Rei, do nosso Deus, e expressar a confiança no Senhor, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso escudo, que nós a Ele tememos, e fazerem isso onde? Quando nós lemos os salmos é entre todos os povos. Qual é o objetivo de missões que encontramos nos salmos, no saltério? É fazer com que os povos cantem ao Senhor. Esse é o objetivo final do trabalho missionário na Bíblia e na obra do John Piper, que honra as Escrituras com aquilo que escreveu. Porque inspirado não é o Piper, é a palavra de Deus. Mas quando nós lemos o Piper, ele testemunha, ele compartilha justamente isso. Por isso que o seu principal livro sobre missões se chama Alegrem-se os Povos. Porque o principal objetivo de um trabalho missionário é ver alegria entre os povos. Seja a alegria no coração de uma vida, seja a alegria no coração de 200 que foram batizados. Seja a alegria no coração de uma família que se arrependeu e se converteu. Seja a alegria no coração de dezenas de famílias. O fato de termos uma família que está feliz, se alegrando naquele Deus que enche o nosso coração de alegria, deve nos fazer voltar para o Senhor e dizer: obrigado, Senhor, que haja festa no meu coração, por causa destes que agora estão cantando do meu lado, como existe festa no céu, por causa desta família, por causa dessa pessoa que se converteu. Lembremos-nos sempre de que para o Senhor, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. A nossa alegria é porque houve o arrependimento, é porque houve a conversão, é porque agora o mesmo prazer que há em nosso coração, haverá no coração dessa pessoa convertida também. Qual é o nosso papel nesse momento? Acolhê-la, amá-la, suportarmos ela, discipularmos essa pessoa, instruirmos, de modo que ela possa se tornar numa imitadora de Cristo Jesus também. E assim, cumpriremos a nossa tarefa. Quem é chamado para ser missionário? É só aqueles que deixam tudo e se embrenham no meio do mato amazônico? Ou vão para o deserto africano? Ou vão lá para o Islã do Oriente Médio? Não. Toda e qualquer pessoa que se revista de prazer em falar de Jesus é alguém que de alguma maneira está proclamando, está anunciando, está iluminando, está fazendo diferença. Está no seu coração desejoso de ver o mesmo prazer explodindo no coração daquela pessoa. Nosso papel, portanto, é esse. É buscarmos em Deus um coração que arda por missões. Um coração que queira ver pessoas tendo a alegria que a gente tem. Se você não tem esse prazer, essa alegria pelo trabalho missionário, peça ao Senhor para que Ele acenda no seu coração um desejo por isso. Porque isso está também no coração do nosso Deus. É por isso que um dia alguém pregou para você e você se converteu. É por isso que hoje eu estou aqui. Que a gente possa ter alegria nisso. E esperarmos do Senhor que Ele, apesar das nossas vidas, Ele possa se valer das nossas vidas, para que sejamos vasos, instrumentos que glorificam o seu nome e façam com que povos, no meio dos quais a gente vive, possam se alegrar em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, será a nossa alegria vermos que pessoas estão se alegrando em Ti. Pessoas com quem a gente convive, pessoas com quem a gente estuda, com quem a gente trabalha, e vermos que essas pessoas estão encontrando no Senhor o prazer que antes elas encontravam no pecado. E verem, ó Deus, que em Ti existe uma fonte de alegria, e de delícias e de prazer sem medida.
infindável e que não se compara com nada que elas um dia encontraram nesse mundo. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor abriu a porta para que a gente pudesse entrar no aprisco do Teu Filho. E a gente passou por essa porta e a gente encontrou pastagens, a gente encontrou o bom pastor da nossa alma e ali Ele trouxe refrigério para a nossa alma, descanso para o nosso coração, paz e alegria para nossas vidas. Senhor, nos usa para trazer outras ovelhas, ovelhas perdidas e desgarradas, para que possam se achegar ao bom pastor também e conhecerem a vida que nele nós encontramos. Obrigado porque hoje estamos aqui e obrigado por tantos outros que o Senhor vai trazer para estarem aqui também um dia por meio de nós. Que o Senhor não deixe a chama do primeiro amor morrer no nosso coração e que o Senhor acenda essa chama pelo trabalho missionário cada dia mais dentro de nós. Assim desejamos em nome de Cristo, Jesus o nosso Senhor. Amém.